Sejam muito bem-vindos, meus amigos, por que não familiares, do canal Flights and Drums. Hoje, mais uma vez, com um capítulo da história do comandante. Antes de começar, deixem o like de vocês nesse vídeo, ativem o sininho de vocês para receberem as notificações de nossas postagens e, muito importante, o nosso clube de membros já está aberto e quem quiser, quem puder fazer parte deste clube, ajuda em muito o canal, a sua divulgação e cada dia mais melhorias nas nossas produções, certo? Então vamos lá. Hoje a história do comandante vai ser interessante pelo seguinte: eu vou contar uma multa de trânsito que eu ganhei a 33 mil pés de altitude. Como aconteceu isso? Estávamos em Ilhéus, esse dia eu voava com uma copiloto, uma gracinha de menina, uma ótima profissional. Inclusive hoje ela nem no Brasil está mais, está voando fora do país. Acho que ela está voando lá na Itihá. A gente estava em Ilhéus, a gente ia decolar de Ilhéus para Confins, um voozinho curto, um voozinho rápido, tranquilo, dia bonito, céu azul. Era mais propício o céu para a gente ficar na praia do que propriamente voar, né? Mas não dá para a gente ficar na praia, então vamos voar. Fizemos todos os procedimentos de embarque, abastecimento, checagem de navegação e o nosso nível de cruzeiro foi autorizado pelo plano de voo, pelo controle de tráfego aéreo, inicialmente o nível 330, que foi como a gente tinha solicitado, né? Fizemos a decolagem e o voo estava decorrendo tranquilamente, sossegado. A gente conversando, batendo papo, monitorando as coisas, não sei o que e tal. Passamos ali a altitude de 10 mil pés, fizemos todo o procedimento de estéreo cockpit. Estéreo cockpit é abaixo de 10 mil pés. A cabine de passageiros, as comissárias, só podem chamar os pilotos em caso de emergência, né? Tem inclusive uma chamada própria no interfone delas, que é diferente da chamada comum, para a gente saber que de fato está acontecendo alguma coisa e nós temos que atender o mais rápido possível, na medida do possível, em emergência, né? Fora isso, fora qualquer tipo de emergência, abaixo de 10 mil pés, o cockpit é considerado estéril, ou seja, ele não pode ser maculado. Tem que ficar ali, nós dois temos que ficar cientes de tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque a gente está numa fase muito complicada de voo, tanto para subir quanto para descer. Passamos 10 mil pés, o aviso de atar cintos, desligamos também o aviso do estéreo cockpit e o voo prosseguiu numa boa. Comissárias veio, trouxeram o nosso, era de manhã cedo, se não me falha a memória, trouxeram o nosso café da manhã e tal. E continuamos prosseguindo o voo, conversando, estava um dia maravilhoso. Continuamos subindo. Em um certo momento, o Centro Recife pediu que a gente mantivesse o nível 310. A gente tinha sido autorizado a voar no 330 e ele pediu para a gente manter o nível 310. Eu cotejei a informação e o voo prosseguiu numa boa. Passado alguns instantes, quiçá alguns minutos, o Centro Recife me chama e pergunta: avião tal, confirme o nível que está cruzando. Eu olhei para ela olhou para mim, nós olhamos para a janela de altitude, estávamos cruzando 323, 32.300 pés. Aí eu havia me lembrado que ele tinha nos restringido a uma altitude de 31 mil pés. Putz, estou lascado! Imediatamente a gente selecionou a janela de altitude para o nível correto, 310, tivemos que descer um pouco e tal. O controle, nos chamou a atenção, eu pedi desculpa para ele pelo erro e tal. Que é normal acontecer. Esses erros
não são comuns, né, de acontecer, mas é normal. Aconteceu comigo e eu acho que aconteceu com outras pessoas, com outros pilotos de outras companhias, até mesmo de aviação executiva. Acontece, gente. O ser humano está ali e por mais redundante que seja a cabine, por mais perfeita que seja a cabine, nós somos passivos de erro. Ele pediu o prefixo do avião, nós voltamos e falamos, não apareceu nada, não teve nenhum possível colisão, ou muito menos, não apareceu nenhum risco de segurança de voo e tal. Eu falei, beleza, e tal, desculpa aí, não sei o que, a gente esqueceu e tal. E prosseguimos o voo, a gente tentando lembrar o porquê que a gente varou o nível, né? Obviamente, o que aconteceu? A gente estava com o 330 em mente, que o controle havia nos autorizado inicialmente no plano de voo. Por algum motivo, ele nos restringiu ao nível 310, fase de subida. Tanto eu quanto a copiloto esquecemos de selecionar na janela de altitude o nível 310 e o avião só vai obedecer aquilo que está ali na janela de altitude. Prosseguimos o voo, pousamos em Confins, sem mais novidades, e daí o voo se encerrou. O que eu acho interessante é que, passado, salvo engano, mais de um ano, eu recebo um comunicado da minha chefia, né, pedindo para me explicar uma ocorrência que tinha acontecido num voo número tal, de onde para onde. Eu falei, cara, mas eu não faço a mais vaga ideia do que estão dizendo. Só que por hábito ou por praxe, eu anoto todos os voos que eu faço num logbook meu particular, um logbook eletrônico. Recomendo que faça quem está começando a voar agora, que é muito interessante. E quando ele colocou no e-mail o número do voo e tal, eu lembrei deste evento, né? E já era o processo administrativo, aonde a ANAC estava pedindo para a Azul se defender, né? E eu, como preposto da Azul, como comandante da Azul, eu iria me defender. E o mais legal, meus amigos e minhas amigas, é que eles colocaram a degravação do momento em que eu fiz o primeiro contato com o centro de controle de área até o momento em que eu varei o nível. E é muito interessante pelo seguinte, porque a degravação, o que é? Nada mais é do que eles pegam a gravação da fonia entre o avião e o controle e transformam isso em texto. Ipsis literis aquilo que nós falamos. Então aparecia os meus uai, os meus desculpa, foi mal. E ali a gente consegue perceber o que de fato aconteceu. Respondi o e-mail, eu recordei, né? Eu recordei do evento, mas não conseguia lembrar por que nós varamos o nível. Porque a gente treina muito isso. Quando vai fazer uma mudança de nível, ou para cima ou para baixo, a gente seta a altitude, o nosso parceiro confere a altitude setada, a gente faz um cross-check, ou seja, para evitar esse tipo de erro, né? Mas aconteceu. Respondi o e-mail, já na defesa, na nossa defesa, eu já sabia que viria uma multa para a Azul no valor de R$10 mil e uma multa para o comandante no valor de R$10 mil. Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas por que tem que ter um comandante? Por que tem que ter um comandante e um copiloto, sendo que os dois têm a mesma habilidade técnica, sendo que os dois têm a mesma carteira? Entendeu? Exatamente para isso, porque tem que ter um responsável para assumir responsabilidades civis, responsabilidades criminais, responsabilidades empresariais, e isso é uma pessoa só, que no caso é o comandante, que ele é o preposto, ele está representando o dono, o presidente da empresa, né? Nesse caso. É como se o presidente da empresa, como se o dono da empresa estivesse voando no lugar do comandante. É por isso que existe essa separação, né? Essa diferença de cargos entre comandante, copiloto, ou comandante e primeiro oficial. Eu respondi, muito francamente, como eu sempre faço em todas as minhas respostas, estando com a razão ou estando errado, e o processo seguiu adiante, e é um processo administrativo interessante, como se fosse um processo da justiça comum.
tem o momento da sua defesa, tem o momento da contradefesa da ANAC, mas isso fica a par de um setor da empresa que fica responsável somente por isso. Mas o que mais me chamou a atenção não foi o valor da multa que foi a mim cobrado, o valor da multa que foi a empresa cobrado, inclusive eu não paguei a multa, eu acho que a empresa pagou a multa dos dois, porque eu não consegui receber a resposta se a gente ganhou a causa ou se nós perdemos, mas o mais interessante que eu acho é o seguinte: por mais que a gente trabalhe com a atenção máxima em determinados momentos que o voo nos exige, às vezes pode acontecer um lapso, um erro, né? E este pequeno erro, se não fosse corrigido pelo controle de tráfego aéreo, pelo ACC Recife, poderia causar um acidente mais à frente. Ou não, um acidente não. Ou poderia causar um quase conflito de tráfego, onde a gente tivesse que fazer uma manobra de TCAS, né? Então, o que eu acho interessante? Até fizemos uma live na terça-feira passada sobre o avião 254 da Varig que caiu lá na Amazônia e os erros foram se multiplicando sem que tivesse um corte nesta linha de erro, nessa linha do tempo de erro, e que o erro culminou num acidente. No meu caso, nós varamos o nível, 1000 e poucos pés, varamos sim, mas o controle de tráfego aéreo percebeu, né? Nos chamou a atenção e a gente prontamente voltou ao nível de cruzeiro. Veio a multa? Veio. É desagradável? É. A gente fica chateado? Fica. O ego fica machucado? Bastante. Mas eu prefiro ser chamado a atenção, eu prefiro ser multado, penalizado, do que causar um problema maior, podendo ser até de perdas de vida, para mim e para os meus passageiros. Então, a conversa do comandante hoje foi que existe sim multa de trânsito lá em cima, elas não são baratas, o controle de tráfego aéreo fica muito atento a estes possíveis erros que nós, pilotos, cometemos durante dias de trabalho, né? Não consigo me lembrar o porquê que eu não agi da forma que tinha que ter agido, que era setar na janela de altitude o nível 310. Não sei se foi por causa de uma interferência das comissárias da cabine, não sei se na hora que ele chamou eu estava conversando com o piloto sobre um outro assunto relacionado ao voo que eu não me liguei na hora de selecionar a altitude na janela, ela também não, e aconteceu. Então, o que eu acho interessante, o que eu gosto de deixar claro aqui, é que a segurança de voo, ela vai além da cabine de comando, né? Então, para as pessoas que têm receio de voar, para as pessoas que têm medo de voar, minha mãe, por exemplo, um dia passou por uma situação desagradável e tal, eu costumo falar muito com ela isso, que a segurança de voo, ela vai além de muita coisa do que apenas ali a cabine de comando, né? O órgão de controle percebeu, o órgão de controle nos chamou a atenção, nós percebemos o erro, nós voltamos para o nível correto, o voo seguiu em total segurança. Beleza? Essa foi a história do comandante de hoje. Logo, logo virão outras. Confesso para vocês que eu vou ter que começar a colocar as histórias do copiloto Fernandino, porque as do comandante, as mais interessantes, já estão diminuindo, graças a Deus, né? Porque senão eu seria um comandante azarado demais. Mais uma vez agradeço a todos. Mais uma vez peço aos queridos amigos que se inscrevam no canal, espalhem essa mensagem, como eu falo, como se fosse o nosso evangelho, ativem o sininho, sejam membros. A gente precisa muito da ajuda de vocês. E aos que já são, eu agradeço do fundo do meu coração. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Um beijo a todos. E isso é tudo. Como eu falo sempre, that's all, folks.